SCP-049 Classe do objeto: Euclídeo SC. SCP-049 é contido em uma cela de contenção de segurança padrão no setor de pesquisa 02 na área 19. SCP-049 deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Durante o transporte, SCP-049 deve ser equipado com um traje de restrição de classe terceiro, incluindo um colar de travamento e restrições de extensão, e monitorado por não menos que 2 guardas armados. Enquanto SCP-049 é geralmente cooperativo com a maioria dos funcionários da Fundação, surtos ou mudanças súbitas de comportamento devem ser enfrentados com força elevada. Sob nenhuma circunstância qualquer funcionário deve entrar em contato direto com o SCP durante esse período. No caso de SCP-049 se tornar agressivo, a aplicação de lavanda, L-multifida, que mostrou produzir um efeito calmante sobre a entidade. Quando acalmado, o SCP geralmente se tornará complacente e retornará à contenção sem nenhuma resistência. A fim de facilitar a contenção contínua de SCP-049, a entidade deve receber o cadáver de um animal que recentemente foi morto, tipicamente um animal bovino ou qualquer outro animal grande, uma vez a cada 2 semanas para estudo. Cadáveres que se tornam instâncias de SCP-049-A2 devem ser removidos da cela de contenção do SCP e incinerados. Não tem mais permissão para se interagir com seres humanos, e solicitações de se interagir com seres humanos devem ser negadas. SCP-049 é uma entidade humanoide, com cerca de 1,9 metros de altura, que tem a aparência de um médico da peste medieval. Enquanto SCP-049 parece estar usando as roupas e a máscara de cerâmica indicativo dessa profissão, as roupas parecem ter crescido do corpo de SCP-049 ao longo do tempo, e agora são quase indistinguíveis de qualquer forma que esteja abaixo deles. Os raios-x indicam que, apesar disso, SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide sob sua camada externa. O SCP é capaz de falar em várias línguas, embora prefira inglês ou francês medieval. Embora o SCP seja geralmente cordial e cooperativo com a equipe da Fundação, ele pode se tornar especialmente irritado ou às vezes agressivo se sentir que está na presença do que chama de pestilência. Embora a natureza exata desta pestilência seja atualmente desconhecida pelos pesquisadores da Fundação, parece ser uma questão de grande preocupação para o SCP-049. O SCP-049 se tornará hostil com os indivíduos que ele vê como afetados pela pestilência, muitas vezes tendo que ser contidos caso o encontrem. Se não for verificado, o SCP-049 geralmente tentará matar qualquer indivíduo. O SCP-049 é capaz de cessar todas as funções biológicas de um organismo através do contato direto com a pele. Como isso ocorre é atualmente desconhecido, e as autópsias das vítimas do SCP-049 têm sido invariavelmente inconclusivas. SCP-049 expressou frustração e remorso após essas mortes, indicando que eles fizeram pouco para matar a pestilência. Embora normalmente procurem realizar uma cirurgia no cadáver usando os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele carrega, em sua pessoa em todos os momentos. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem-sucedidas, isso geralmente resulta na criação das instâncias de SCP-049-A2. As instâncias do SCP-049-A2 são corpos reanimados que foram operados pelo SCP-049. Essas instâncias parecem não reter nenhuma de suas memórias anteriores ou funções mentais, tendo apenas habilidades motoras básicas e mecanismos de resposta. Embora essas instâncias sejam geralmente inativas, se movimentando muito pouco e de uma maneira geralmente ambulatorial, eles podem se tornar extremamente agressivos se provocados, ou se direcionados pelo SCP-049. As instâncias do SCP-049-A2 expressam funções biológicas ativas, embora estas sejam muito diferentes da fisiologia humana atualmente entendida. Apesar dessas alterações, o SCP-049 frequentemente observa as instâncias de SCP-049-A2 como